A terceira lição, né, é o caminho do sucesso. Como nós aprendemos na outra que o segredo o chamado é você bem dizer, então para você bem dizer, você precisa entender quem você é, qual a sua identidade, né? Qual a minha identidade? Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro com Cristo, pronto. Aí agora você precisa, como herdeiro, tomar ciência de tudo que você tem direito. E existe um limite, irmãos, para a gente entender esse conhecimento? Não tem limite. A palavra de Deus é infinita, é como a cor dele, é insondável, não tem fim. Quanto mais você aprende, mais tem para aprender. Por mais que a gente tente chegar à varonilidade de Jesus, à estatura de Cristo, a gente, aqui na terra, é difícil. Mas lá em cima, a Bíblia diz que corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o mortal da imortalidade. E nós seremos semelhantes mesmo, lá no céu, a Cristo. Por isso que eu não quero que você se conforme com exemplos de pessoas, até de pessoas na Bíblia. Não quero que você se conforme com esses exemplos, né? Paulo foi ousado e disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Eu quero que nós sejamos mais ousados do que Paulo. Eu quero ser igual a Jesus. Essa é a ousadia. Não quero nada menos que eu queria a unção de Elias, ou então a porção dobrada de Eliseu, que é a porção dobrada de Elias. Não me conformo. Nós aprendemos isso, não foi na lição passada? Então Jesus disse que nós faremos coisas que Ele fez, até maiores. Então vamos lá, versículo para decorar. Não cesses de falar deste livro. Olha aí, que livro é esse, o livro da lei? É tudo que Deus diz. Não cesse de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Eis aí porque às vezes a gente perde o sono, né? Porque Deus quer que a gente medite dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, aí vem a promessa. Então falas, prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está vendo que não tem fim? Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Não tem fim, né? E também esse versículo, por que o meu povo perece? Aí vem, porque lhes falta conhecimento. Então, não vamos nos conformar com o que a gente sabe. Eu estou com a salvação, está muito bem, graças a Deus. Não. E outra coisa, não procure, claro que você vai ter modelos para os fiéis, mas a referência principal não é o homem. Vamos imaginar que vocês têm o pastor Rogério como modelo, né? Mas não é um modelo de alicerce, de confiança total. Você não pode ter o teu marido, tua esposa como uma confiança total, porque os seres humanos falham. E se você confiar totalmente em mim, é maldito. Maldito o homem que confia no homem, ou faz de si mesmo o seu braço forte. Porque a gente morde a língua. Eu não posso confiar nem em mim mesmo. Eu dou uma topada no dedo e não vi essa pedra, né? Arranca a cabeça do dedo. Você martela o dedo. As irmãs vão cortar frango, esqueceu o dedo, pensa que o dedo é a asa do frango. Meu Deus, né? Então a gente se trai. Então não vamos ficar exigindo perfeição do outro. Vamos exigir perfeição de nós, para que nós derramemos sobre ele a nossa perfeição.
Amém? Que aí a gente não vai ter problema. Vamos lá. A palavra de Deus, a Bíblia, não é uma simples escritura, mas é espírito e vida. Quando ela está unida à fé criativa, então traz à existência as coisas que não estão aparentes. Nela está contido o mais alto padrão de santidade, que produz cada vez mais resultados antes invisíveis. A palavra é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne. Irmãos, quando a gente vê isso aqui, a gente se treme, porque Jesus Cristo disse, Ele era o Verbo que desceu do céu, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo é a palavra. Irmãos, é o padrão, a palavra de Deus é um padrão tão grandioso, que traz à existência coisas que não existem. Aí tem referências aí, depois os irmãos meditam na referência, lá em Romanos 4, que diz a Deus falando para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, e chame a existência coisas que não existem. E unido a palavra, a fé criativa, aí o que vai acontecer? Milagres, porque você vai trazer pessoas, você vai conversar com pessoas, você vai bem dizer, mesmo ela está na China. Olha aí o mistério da fé criativa, que é a cadeira vazia, né? Os atos proféticos que a gente faz. Aí o Espírito Santo vai nos mover, né? Nessa fé criativa. Já está dizendo, fé criativa, é você que cria. Vamos lá. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, salva nosso espírito e nossa alma, produzindo fruto do Espírito ao nosso corpo. Ela nos eleva ao sucesso e à excelência, pois é espírito e vida. Vocês estão entendendo que a palavra é o Espírito Santo, que ele é vivo e ele mexe dentro de nós, trazendo todos os frutos espirituais? Então, quando eu pergunto se você tem, quantos frutos você tem, não tenha vergonha de dizer: eu tenho os 9 frutos espirituais. Mas vamos imaginar que você não tenha muita, assim, fisicamente ou nos olhos humanos, você olha e diz assim: eu não tenho muita paciência, né? Porque quando a gente diz: quantos frutos que você tem? Aí a pessoa diz: bem, a paciência eu ainda não tenho. É mentira do diabo, porque na realidade você é cheio deles. Mas eu não tenho, às vezes eu não tenho domínio próprio, às vezes eu tento me dominar, mas não consigo. É mentira do diabo. Você tem todos os frutos, todos os 9 frutos, e os dons, todos os 9 dons. Mas Deus, ele vai usar no tempo e na medida certa, quando ele quer e quando ele precisar. Mas a gente precisa estar disponível, né? Por exemplo, eu não vivo interpretando línguas estranhas, o dom de interpretar a língua. Eu não vivo interpretando. Às vezes a pessoa está falando em língua bem alto e eu fico: Jesus, se é para não entender, porque teve vezes que eu entendi. A pessoa falando em língua estranha e eu entendendo tudo o que ele estava falando, mas era para mim. Se fosse para a igreja, aí eu ia transmitir para a igreja, né? Igreja! Assim diz o Senhor! E eu vou repetindo o que Deus está me revelando. Então você está pronto, você está disponível. Teve uma vez que o irmão, eu comecei a falar em língua estranha no culto, né? Falando em língua, aí o irmão ficou do meu lado e começou a interpretar. Aí ele começou a falar, Deus começou a falar, mas eu não sabia o que eu estava dizendo, mas ele entendia tudo. Aí ele, olha, assim eu falo, não sei o que para você, e foi falando para as pessoas, e eu fui ficando cansado, né? Aí eu diria, pensando que estava terminando, mas ele disse: ainda digo mais. Eu digo: Jesus, meu corpo estava formigando.
Eu digo, Jesus, eu vou desmaiar, Jesus, eu vou desmaiar, até, mas Jesus sabe o nosso limite, né? Ele me sustenta, e o corpo já formigando, aí quando aí eu pensava que era para terminar, mas não. Eu ainda digo mais para você, filho meu. Aí não era mais para a igreja, ela estava falando com todo mundo ali naquela reunião. Aí, mas eu fui falando, e eu fumigando, e eu quase caindo já. Mas aí ele disse, a minha paz e a minha graça. Aí eu, glória a Deus. Mas eu me mando, né? Enquanto Deus estava falando, eu digo, eis-me aqui, nem que eu desmaie, né? Mas eu estava lá, mas eu achava na minha cabeça que eu não era para terminar, né? Mas não era para terminar. Ai, Jesus, aqui o Espírito produzindo o Espírito no nosso corpo. Ela nos leva ao sucesso e à excelência pelo Espírito de vida, né? A Bíblia. Vamos lá. Você foi gerado no mais alto padrão de excelência para o sucesso do seu ministério predominante. A palavra de Deus, que é Jesus, foi implantada em você para que seja reconciliador de todas as coisas com Deus, de forma que tudo que está em sua área de ação tenha sucesso no fruto do Espírito pela bendição. Irmãos, bem dizer, é tudo que Deus quer. Tá bom? Quando você entende a missão e o propósito de Deus para a sua vida, então precisa conhecer alguns passos indispensáveis para o sucesso. Tais como, aí vem o primeiro passo: não cesse de falar a palavra desta lei. Então tem que falar. O segredo é falar. Quer ver uma coisa? Eu amo minha esposa como Cristo ama a igreja. Eu preciso falar toda hora. Toda oração, eu preciso falar. Eu não provoco a ira dos meus filhos, eu preciso falar em todas as orações. Eu preciso dizer, pode ficar à vontade. Eu preciso dizer, a esposa precisa dizer, eu sou submissa ao meu marido como a igreja é a Cristo. Ela precisa falar, né? Porque quando a gente entra em pecado, o diabo, ele além de cegar a gente, ele tranca a boca. Para a gente não falar, porque o outro não merece. Como é que eu vou falar que eu amo essa mulher se ela não merece? Né? Como é que eu vou falar que eu sou submissa a esse homem se é marido? Entendeu? Aí a gente começa a ver com os olhos carnais. Aí começa a viver o que a gente vê. Então não é assim. Veja como ouvir. Veja como Deus diz. Como Deus diz. Aí do jeito que Ele diz, você começa a ver. E não o que você vê, você começa a falar. Porque cuidado que às vezes o que você vê, a gente não é guiado por vista. Então o primeiro passo, não cesse de falar, porque o segredo é falar mesmo. Quer ver? Quando uma pessoa não quer aceitar Jesus, o Satanás fica prendendo na boca dela, ela não confessa no seu trabalho. Pode pedir, diga assim, Jesus Cristo é meu Senhor. Diga, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A pessoa não quer. Sim, de todos nós. Eles ficam enganando a gente, mas é o Satanás enganando, para ele não falar, porque o segredo de falar a palavra produz o que diz, não é a bendição? Então, a gente que conhece a consolidação, a gente manda os filhos falarem, às vezes é difícil, manda o marido falar, é difícil, manda a esposa falar, diga, até confessar, então é difícil, é pelo Espírito. Então tem que trazer o Espírito, manifestar o Espírito. Vem o Espírito Santo, repousa sobre essa pessoa, manifesta para fora, aí a pessoa consegue falar, né? Isso é tremendo mesmo, a palavra poderosa. Temos que compreender que para nesta consolidação o livro da lei deve representar a vontade de Deus para o seu ministério predominante. O sucesso desse ministério está em você falar a palavra, para que a sua fé seja suficiente para alcançar a excelência ministerial para a palavra que sai da sua boca, né? Irmão, lá em Romanos 10, ele diz, a palavra está no seu coração e ela precisa sair pela sua boca. Então é fundamental falar. Por isso que Deus quer que a gente foi chamado para
falar, bem dizer, eu abençoo, eu bendigo em nome de Jesus. O seu ministério predominante envolve pessoas que todos os dias estão esperando ser edificadas pelo fruto do Espírito, que serão estabelecidos pela sua palavra. Então não adianta, não fique esperando que a pessoa mereça. Não pense nisso. Olhe para as pessoas como se estivesse vendo Jesus. Por exemplo, um patrão muito ruim, bichão faraó mesmo, né? Escraviza, mas não olhe para ele, peça perdão. Jesus, eu tenho um padrão de excelência, que é Jesus. Então Jesus, me mostra quem é o meu patrão. Aí Jesus, você vai ter que ver Jesus nele, porque ele também difere da gente. Deus amou o mundo. A gente, irmãos, quando eu começo a pensar o valor que tem esses meninos que ficam na rua, drogados, as mulheres, os mendigos, o valor que aquele povo tem, e eles estão jogando no inferno, né? Dando de graça toda a excelência da glória. Se a gente pudesse, né? A gente jogar, abrir a cabeça deles e botar. Mas isso aí é individual, né? Mas a gente vai fazer nossa missão com aqueles que chegam na nossa área de cobertura, né? A gente vinha agora ali no sinal, meninozinho, tinha uns 12 anos, né? Bichinho, parecia que estava drogado. Estou sem gás em casa. Aí minha esposa deu um dinheiro a ele e ele começou a bendizer a vida dele. Está no sinal. Em nome de Jesus, você é filho de Deus. Deus tem um futuro grande. Aí você tem essa oportunidade de falar. Derrama a bênção de Deus. Ei, Deus te ama. Jesus Cristo te ama. Você é escolhido. E ele ficou assim, recebendo mesmo a palavra da gente dentro do carro, né? Eu sei que aquilo vai marcar a vida do menino. Então Deus dá a oportunidade para a gente abençoar, bem dizer. E tem que falar. Só a meditação na palavra. Não, aí já é o outro, né? Medite de dia e noite, né? É o segundo passo. Sabemos que meditar envolve diretamente o conviver com, antes de ter, que é aquela frase que a gente sempre usa, né? Que é o resumo do que é fé, né? Do que é fé. Até alcançar a alegria de uma oração, pois esta alegria na esperança dá poder criativo à sua palavra falada. Irmãos, eu costumo dizer, você precisa falar a palavra, ficar falando até sentir. Até sentir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Isso é meditar mesmo, meditar. Porque a gente é muito fraco, porque às vezes você fala da boca para fora. Então você precisa ficar falando. Por exemplo, se o seu marido fez alguma coisa que te entristeceu, né? Aí você pede perdão e fica dizendo: meu marido me ama como Cristo ama a igreja. Meu marido, até você ter certeza, até você começar a sentir isso, porque as coisas ruins que ele fez, né, tiraram a alegria, tiraram a fé, né? Aí você começa a ver. Do jeito que você está falando, de tanto falar, irmãos, Satanás sabe como ele sabe esse segredo, sabe como é que ele consegue desviar as pessoas, falando a mentira direto da cabeça, de noite. Por exemplo, você é homossexual, ele não para. Aí por exemplo ele fala para o menino: você não gosta de mulher, você gosta de homem, você gosta de homem, você gosta de homem, você gosta de homem, você gosta de homem. Aí aquela mentira, muitas vezes falada, ela começa a se transformar em sentimento. Aí o sentimento, as pessoas são guiadas, infelizmente, pelo que sente. Por isso que você chega e diz assim: rapaz, eu queria que você falasse, eu amo minha esposa como Cristo. Como é que eu vou falar que eu não amo, rapaz? Não, eu não estou sentindo. Como é que eu vou dizer que eu amo, que eu não estou sentindo nada? Eu estou só sentindo raiva. Ei, não é sentir para poder falar, é falar para poder sentir. Esse é o segredo. A fé não é o conviver com antes de ter. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. Mas Satanás pega a parte A. A fé vem pelo ouvir, ou seja, o acreditar, o sentimento vem pelo ouvir. Aí ele fica falando as mentiras. É quando uma pessoa diz que é drogada e não tem jeito. Quando uma pessoa diz eu gosto de roubar e não tem jeito. Quando a pessoa diz guarda um ódio no coração e diz eu não consigo perdoar ele. Entendeu? Satanás falou tanta mentira que ele guarda aquilo como um sentimento verdadeiro. A Bíblia diz: cuidado, enganoso é o coração. Isso que você está sentindo pode ter sido gerado por uma mentira. Se for palavra de mentira, você vai ficar sentindo: puxa, eu não vou com a cara do pastor Rogério. Olha que mentira que vem na sua cabeça. Você entendeu? Porque Deus sabe que se você honrar o pastor Rogério, você vai receber as bênçãos do pastor Rogério ou até maior. E ele vai ser um modelo, né? Porque ele é o seu pastor. Aí, lá vem ele de novo, falando, esse sotaque dele nordestino, eu não suporto. Aí vai lá para fora, é o Satanás mentindo. Aí ele começa a sentir rejeição de mim. Aí quem sofre? Ele. E é a mesma coisa no ministério de marido, de esposa, de pai, de mãe, de filho. É a mesma coisa. Satanás fica mentindo. Aí ele fica toda hora. Irmãos, você escuta 3 vozes na sua mente toda hora. Não tem como fugir dessas 3 vozes. Você escuta, e elas 3 são iguais. 3 vozes. E elas 3, por exemplo, se você só de ouvir a voz, você diz: pastor Rogério está falando. Essa voz é de Carlos Daniel. Ixi, Alberto está aqui, eu estou ouvindo a voz de longe, né? Pelo timbre, pelo tom, a gente conhece as vozes das pessoas. Mas no mundo espiritual não tem timbre, tom, tem não. É tudo uma voz na mente. Olha que segredo. É uma voz na mente. Então você escuta 3 vozes direto na sua cabeça. 3 vozes. E é todas 3 iguais. Você só pode diferenciá-las pelo teor do que elas dizem. Por exemplo, eu não vou com a cara do pastor Rogério. Quem é que está falando? Quem é que está pensando? É você ou Satanás? Ou Deus? Qual dessas 3? É você pensando? Porque eu nunca fiz mal contra você. Então a sua voz humana é uma lógica humana, né? Por exemplo, poxa, eu vou fazer feijão porque está acabando, né? É a voz humana. É coisas óbvias, é voz humana. Mas as 2 vozes espirituais, que é de Deus e do diabo, a gente só vai entender pelo teor, e não tem nada humano, não tem nada assim coerente. Por exemplo, poxa, eu gostei, eu fui com a cara daquela pessoa, né? Você nem conhece. Eu gostei dessa pessoa. Essa voz é de quem? Não é sua. Porque como é que você vai gostar de uma pessoa que você não conhece, né? Não é do diabo. Por quê? Porque o diabo não vai mandar você gostar de ninguém. Então essa voz é de Deus, não é? Agora, não foi com a cara dele, não é sua. Porque como é que você não foi com a cara se você não conhece? Não é Deus, porque mandando você rejeitar a pessoa. Então é do diabo. Aí a gente tem que saber discernir. Por exemplo, minha filha estava sendo com 12 aninhos, estava o Satanás querendo escravizar ela com a voz dele, dizendo: se você comer isso, vai fazer mal. Aí ele joga a primeira pessoa: se eu comer isso, vai me fazer mal. Aí aquilo se transforma em sentimento. Por que você não quer comer, filha? Se eu comer, vai me fazer mal. Eu digo: não, coma, você vai comer, eu estou mandando, sou seu pai, coma. Aí começa a querer vomitar, né? Às vezes eu parava o carro, ela: eu quero vomitar, eu quero vomitar, eu quero vomitar. Aí eu parava o carro, aí ela ficava assim: eu digo: cadê? Aí ela: calma, pai, tá vindo.
E não vinha nada, tudo mentira do diabo. Aí eu disse, é na cabeça dela. Então toda vez que o Satanás falar, faça assim, não foi? Mas eu ir para a psicóloga, nada não. Aí daqui a pouco aí eu corria para perto dela. O que é que ele está dizendo? Está dizendo isso. Eu digo, pô, vamos neutralizar. Eu neutralizava com o poder da palavra. Essa comida vai me dar sustento, vai me dar vigor, vai me alimentar, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Aí ela comia, não acontecia nada. Aí pronto. Está entendendo como ele escraviza? Aí se transforma em sentimento. Aí você vai entender a síndrome do pânico, você vai entender tudo. Então você precisa meditar dia e noite no que Deus diz. E não naquele negócio, que raiva de fulano, que raiva de fulano, né? Agora essa parte, qualquer palavra carregada de sentimento do coração, ela libera uma ação espiritual capaz de mudar o curso da vida humana na terra. Portanto, a necessidade de meditar antes de falar é crítica e urgente. Então precisa meditar para poder falar. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque eu sei o que é carregado de sentimento. A palavra produz sentimento. Agora imagine aí você ficar falando sobre a cura. Jesus me curou, eu estou curado. Jesus me curou, eu estou curado. Às vezes você não está sentindo nada, né? De cura, mas você vai falando. Daqui a pouco, cadê a dor? Você nem percebe que ela saiu. Você nem percebe que o caroço sumiu. Aí depois você diz, foi embora a dor, foi embora o caroço, foi embora a enfermidade. Não é assim? O Jonathan apareceu um tumor no fêmur, né? Aí o médico, é um tumor, mas tem que operar, era benigno, aí tinha que operar. Aí eu digo, não, eu e minha esposa todo dia, né? Bota na mão. Aí a gente foi tão forte que a gente parou, esqueceu de falar, mas foi uma certeza que entrou dentro de nós, de minha esposa. Aí até que depois que ele completou 18 anos, foi. Aí, pai, vamos fazer exame para ver se o tumor. Eu digo, Jesus já te curou. Ele disse, mas vamos fazer para ver? Aí eu fiz, né? Ele pediu, eu fiz. O médico, eu mostrei o médico olhou assim para um exame no outro e disse, quem foi que fez essa cirurgia? Porque a cirurgia no osso fica cicatriz. Aí eu disse, doutor, eu minha esposa, e ele fica morando. Aí ele disse, eu quero a cópia desse exame, eu vou botar aqui para estudo. Eu digo, amém, glória a Deus. Está vendo, irmão? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque o que a gente vai transmitir é um sentimento para os outros. E se for um sentimento mentiroso, carregado por palavras mentirosas, vocês viram no filme de ontem, quem assistiu, né? Aquela mulher estava com o sentimento de a vida acabou. A vida acabou. E ela transmitiu isso para quem? Para a família inteira. Aí todo mundo se sentia culpado porque a vida dela estava destruída, né? Porque ela saía transmitindo aquele sentimento ruim para todo mundo. Vamos lá. Só a meditação da palavra trará fé ao seu coração e uma forte convicção de quem você é em Cristo, do que você pode em Cristo e do que você tem em Cristo. Aí a terceira frase: tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Sabemos que quem perdoa muda de atitude, assim como Jesus nos perdoou e fez superabundar o seu favor merecido onde havia abundado o pecado. Agora, depois de ter recebido o perdão de Deus em Cristo e perdoado nosso irmão, só nos resta fazer o que Deus nos deu para fazer, que é bem dizer, a fim de receber bênção por herança. Este é o caminho para o maior excelência do seu ministério predominante. Então, quando você pede perdão, vem sobre você o que? Graça. E a graça se transforma em quê? Superabundante graça.
Aí o superabundante graça é o poder que também dá às pessoas os favores que elas não merecem. Vocês entenderam? Você recebeu o favor que você não merece e você vai depositar para os outros os favores que eles não merecem. Então, precisa o seu marido fazer por onde? Precisa você ficar, você tem que ir no seu, porque como é que eu vou fazer se você não faz? Tem? Precisa disso? Não precisa. Porque quando você recebe o perdão, você transborda também de perdão, né? Se você recebe a graça, você transborda de graça. Faça prosperar o caminho, seja bem sucedido, que é a quarta parte. Quando compreendemos nossa missão, só temos que ser vigilantes contra a covardia e a passividade no agir. Transferir responsabilidades intransferíveis é uma artimanha do diabo. Muitas pessoas, depois de terem falado a palavra, meditado, convivido com antes de ter praticado a bendição com alegria no coração, ainda assim ter reagido em vez de agir, segundo a palavra, a palavra retardando o crescimento natural. É aquele negócio de transferir. Você ouviu o que o pastor disse? Você não está me amando como Cristo na igreja. Está vendo? Transferindo responsabilidade. Menino, você viu o que foi pregado? Você tem que me honrar. Você tem que me honrar. Você quer que sua vida seja desgraçada? Você quer morrer cedo? Você quer viver mal? Está vendo? Não é assim. Isso é transferir responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Amor, você me ama como Cristo na igreja. Meu filho, você me honra. Você é um filho que honra pai e mãe. É diferente. Você, em vez de você exigir, transferir a responsabilidade, ou exigir do outro, você exige de si mesmo. Aí o galardão chegando para Deus. Glória a Deus. Amém. Seu chamado no propósito de Deus. Quando o seu chamado está no propósito de Deus, então você pode fazer todas as coisas como vê Deus fazendo. Deus é o seu guia, Jesus Cristo é o seu guia, não é? Deus revela sempre a sua palavra, o modo pelo qual Ele faz acontecer as coisas e como Ele gostaria que nós, como seus filhos em Cristo, também executássemos as coisas. Então quem é o modelo? Jesus. Deus quer que nós vivamos nosso ministério predominante na autoridade e no poder do Espírito de Cristo. Neste caso, você deve saber que a sua palavra tem o mesmo poder criativo quando usada na unção do Espírito de Deus. Muitas pessoas enviadas para fazer grandes mudanças num discípulo ou numa família não conseguem o resultado esperado. Por quê? Transferem a responsabilidade de decisão para uma pessoa totalmente escrava do diabo e do mundo. Contudo, Deus está dizendo que sua palavra não voltará para ele vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para o qual foi designada. Então, transferir responsabilidade nunca mais, né? Jesus disse que o propósito Jesus disse que o próprio Espírito daria a você a palavra com estes mesmos efeitos. Enquanto estejamos aqui na terra, Deus nos gerou pela palavra dele, ainda que andássemos errantes e tivéssemos uma visão pequena e terrena do nosso ministério predominante. Deus nos deu a sua palavra para que ela seja o caminho mais alto de Deus para nós. Pense, fale, pratique a palavra de Deus, tenha uma vida acima da média, ou seja, tenha uma vida no propósito de Deus. Ou seja, meditar e falar. Aí a gente começa a praticar. Amém? Amém. Aí vem transformando em sentimento. Aí vem a nossa aplicação. Busque saber tudo que a palavra de Deus diz no seu ministério predominante. Medite em seu ministério predominante, convivendo com antes de ter. Fale do seu ministério predominante até saturar o seu coração com a verdade de Deus na palavra. Pratique seu ministério predominante e conheça a prosperidade e o sucesso de Deus em sua vida. Está vendo?
você precisa falar, até sentir. Ora, o diabo não desiste. Ele não desiste, ele fica falando, mentindo, dizendo que você é um monte de mentira. E Deus, o Espírito Santo fica, ei, você não é nada disso. Comece a falar a verdade. Aí a gente pega, é guiado pelo sentimento, porque as mentiras trouxeram o sentimento. Aí a gente começa a viver as mentiras. Aí como é que você está? Estou bem não. O que foi? É fulano. Ciclano, a gente transfere, né? É Adão. A mulher que você me deu. Foi a cobra, né? Tudo é culpa de Deus. Aí Satanás vai corromper. Mas quando você medita de dia e de noite, faça esse exercício durante essa semana. Fique falando, por exemplo, seu filho fez algo que você não gostou, te desonrou, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa, fica assim, Jesus me perdoa. O primeiro passo é esse, Jesus me perdoa. Fica pedindo até sentir. Aí você vai sentir assim, um refrigério. Ai, que bom. Aí qual é a consequência disso? Quando você pede perdão, gerou o quê? O sangue que purificou você, que lavou. Aí o sangue traz junto a graça. Aí transborda. Aí você fica, quando você está cheio de graça, você fica parecendo um doido na terra. Porque as pessoas ficam pensando que você é doido. Sabe por quê? Porque você não fica com raiva mais. O outro vai dizendo, o outro faz tanta maldade lá no trabalho, tanta maldade. Aí você, Jesus me perdoa. Aí você fica com vontade de abraçar o outro. Como é que pode? Aí a pessoa chega e vai conversar. Eu estou sabendo que fulano está acabando com você, né? Ei, você está botando ele no joelho, né? Para Deus acabar com ele. Ei, não. Você sabia que eu estou com vontade de abraçar essa pessoa? Você é maluco. Você é doideira. Aí daqui a pouco aquela pessoa que estava contra a gente, Deus diz que vai preparar uma mesa perante você, para que ele venha com fome. Aí ele diz assim, se você tivesse com o coração carregado de vingança, aí Deus, porque as coisas de Deus vão acontecer. Aí, Rogério, me dá esse pedaço de pão aí, que eu estou com fome. Ah, agora você quer pão, porque eu estou cheio de maldade dentro do coração. Mas se eu estiver cheio de graça, aí eu disse, ei, antes de te dar esse pão, eu quero te dar um abraço. Aí esse pão é seu. Aí abraço. A Bíblia diz que quando o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Quando tiver sede, dê de beber. Porque quando você faz isso, amontoa a brasa de fogo sobre a cabeça dele. Aí se converte, constrange. O amor constrange. O amor deixa as pessoas envergonhadas. Meu Deus, que amor é esse?